Olá pessoal, tudo certo com vocês? Então hoje a gente vai falar sobre a análise das demonstrações contábeis, mais especificamente sobre o parecer de análise das demonstrações contábeis, como é que a gente pode elaborar um parecer da nossa análise. Só para relembrar, a nossa análise ela se baseia num tripé, onde a gente vai ter a situação financeira, a situação econômica e a situação patrimonial. Sendo que essa situação financeira trabalharemos muito sobre índices de liquidez, tem a ver com se eu tenho ou não tenho condições de honrar com os meus compromissos. A situação patrimonial, trabalharemos mais índices de endividamento, onde a gente vai falar muito sobre a relação entre o que eu tenho e o que eu devo, essa relação patrimonial. E a situação econômica tem a ver com o desempenho da empresa, com a rentabilidade, com o desempenho que a empresa está tendo ao longo do período, ok? Com relação aos índices de liquidez, nós trabalhamos com liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata. Cada índice tem as suas limitações, então o outro índice ele vem de forma complementar, de forma a iluminar mais o primeiro índice. Liquidez corrente é o mais tradicional de todos, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, e ele vai dizer quantos reais a empresa tem de curto prazo para cada real de dívida. Ok? Se deu um índice, por exemplo, acima de 1, isso não é uma certeza que a empresa vai honrar com seus compromissos. Por quê? Porque esse indicador ele tem limitações. Ele tem uma série de limitações. Por exemplo, ele não considera o prazo dos vencimentos. Outra limitação importante, ele não considera a liquidez dos ativos. Dentro do ativo circulante tem estoques, tem contas de clientes a receber. Isso aí pode afetar no pagamento. O segundo índice, a liquidez seca, é exatamente igual, só que ele tira também o estoque. Então, ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Ele já é um índice mais conservador, ele já considera a situação da empresa não precisar vender o estoque para honrar com seus compromissos. Se a empresa tem uma boa liquidez corrente, mas tem uma liquidez seca ruim, o que isso me informa? Certo? Me informa que a empresa vai conseguir honrar seus compromissos se, e somente se, conseguir girar o seu estoque, conseguir vender esse estoque. O nosso terceiro índice é a liquidez geral. Por quê? Porque tanto a liquidez corrente quanto a liquidez seca, eles trabalham unicamente em curto prazo. A liquidez geral, o que ela pega? Ativo circulante mais o ativo reserva a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então ele pega o curto e o longo prazo. Se ele tem um índice de liquidez geral ruim, o que vai acontecer? A gente tem que ver o prazo desses vencimentos. Porque se ele tem a liquidez corrente boa, liquidez seca boa, e a liquidez corrente, a liquidez geral ruim, com certeza o problema está nos passivos não circulantes. E uma coisa importante desse passivo não circulante, o que é? É saber o prazo dos vencimentos. Se for um prazo não tão longo assim, daí é preocupante. Se for um prazo longo de 10, 20, 30 anos, não é tão preocupante. O último indicador de liquidez, a liquidez imediata, ela pega só o caixa equivalente a caixa, só as disponibilidades, e divide pelo passivo circulante. Ele é um indicador mais difícil de interpretar o número, então a gente vai olhar ele em conjunto com outras informações, por exemplo, apontamentos do Serasa, inadimplência, protestos, e também há uma série de períodos para ver se está aumentando ou diminuindo. Ok? Os indicadores de endividamento vão me fornecer a situação patrimonial, e é importante analisar a quantidade do endividamento, se eu estou muito ou se eu estou pouco endividado, e também a qualidade do endividamento. O endividamento com um perfil de dívida mais longo eu vou considerar de uma qualidade melhor. Quando que é preocupante? É preocupante quando eu estou muito endividado e muito no curto prazo. Então a gente vai começar a falar sobre descontinuidade, falar sobre problemas financeiros da empresa de maneira mais séria. Um terceiro ponto também que a gente analisa é a onerosidade. O quão caro é esse endividamento? Se é um endividamento muito oneroso, como um cheque especial, um cartão de crédito, ou um endividamento menos oneroso, como na pessoa física um crédito consignado, esse tipo de informação. Certo? Então são 3 variáveis que eu vou olhar: o quanto que eu estou endividado, qual o perfil dessa dívida e o quão caro é essa dívida que eu tenho.
Com relação à rentabilidade, né? A rentabilidade vai me dar a situação econômica, o meu desempenho, se a empresa está tendo um desempenho bom ou ruim. Eu posso olhar sobre a perspectiva de taxa, né, um percentual, ou sobre a perspectiva de tempo, o tempo de retorno do investimento. E também posso olhar sobre a perspectiva dos ativos, ou taxa de retorno da empresa, lucro líquido sobre ativo. E posso olhar na perspectiva do proprietário, dos sócios, que seria o lucro líquido sobre o PL. São duas formas de medir o desempenho. O tempo do retorno de investimento é a mesma coisa, só que em vez de usar a taxa, eu vou usar o tempo como medida de desempenho. E daí como é que, com todas essas informações, com todos esses indicadores, com as demonstrações contábeis, eu vou montar um parecer econômico-financeiro? Qual é a estrutura de um parecer? Primeira coisa, ele tem que ter uma introdução. O que eu espero encontrar numa introdução de um parecer? Qual é a empresa analisada? Qual é o período que tu analisou a empresa? Quais anos que foram analisados? Da onde que saiu a informação? É uma informação oficial? É uma informação gerencial? É uma informação publicada? E falar um pouco sobre o setor. São todas informações que vão compreender a introdução desse parecer. Depois eu espero pelo menos um parágrafo sobre a situação financeira dela, resgatando indicadores, resgatando informações das demonstrações contábeis. Também, na sequência, um parágrafo sobre a situação econômica dela e um parágrafo sobre a situação patrimonial. Certo? Daí fecha o tripé: situação financeira, situação econômica e situação patrimonial. Adicionalmente, pode ter um parágrafo sobre outras informações, questões ambientais, questões sociais, geração de emprego, todas essas questões que são importantes. E, importantíssimo, por fim, a conclusão. Então, se o parecer objetiva um investimento, eu tenho que ser conclusivo, se deve ou não fazer esse investimento. Se o objetivo do parecer, o escopo do parecer é fazer um financiamento, na conclusão eu tenho que dizer se deve ou não deve conceder esse financiamento, tem que ser conclusivo. Essa é a estrutura primária de um parecer econômico-financeiro. Certo, pessoal? Com isso, damos a nossa missão por cumprida e até a próxima. Obrigado.